Bom, vou falar aqui sobre preço, precificação. Já teve algum material que já foi publicado sobre isso aqui. Bom, de forma geral aqui, vou colocar aqui alguns níveis, são os níveis ideais de precificação, tem uma banda ideal de precificação, tem também alguns níveis que inviabilizam o projeto no curto e no longo prazo em função de preço. Bom, aí o preço ele é construído a partir de algumas balizas, vamos colocar assim, né? Tem alguns marcos importantes para a construção do preço, tanto contábil, econômica, quanto de marketing. O nível mais fácil de entender é o nível zero. Se o preço é zero, existe uma doação, né? Então, significa que naquele caso específico, houve um prejuízo equivalente a todo o custeio, todos os custos e as despesas incorridas para a produção, né? Esse prejuízo que eu estou marcando aqui é prejuízo contábil, tá? Que é contabilizado. Existem algumas empresas que trabalham, empresas não, né? Organizações não governamentais que trabalham com preço zero. Então, precisa de alguma outra, elas precisam de alguma outra fonte de recursos para sobreviver no longo prazo. Quando a gente levanta contabilmente os níveis de custos e despesas, significa que se eu praticar esse preço, nesse nível de custos e despesas, eu estou com um lucro contábil igual a zero, não tenho lucro nem prejuízo contábil. Mas se eu considerar o custo de oportunidade do capital empenhado naquele negócio, o lucro econômico é negativo, eu tenho um prejuízo econômico, porque eu não estou remunerando o meu custo de oportunidade. Então, nessa faixa, se eu ficar entre o zero e o custeio, eu tenho um nível de preço inviável já no curto prazo. Quando eu começo a considerar o custo de oportunidade, então se eu marcar o preço aqui no custeio mais o custo de oportunidade, contabilmente eu vou ter um lucro positivo, né? Vou ter um lucro contábil maior que zero, porque o custo de oportunidade não é contabilizado, né? Por regras contábeis, os demonstrativos contábeis. Mas meu lucro econômico aí zero. Não é ruim. Tá? Se a gente consegue um lucro econômico zero, significa que o meu custo de oportunidade está sendo adequadamente remunerado, atingir o meu nível mínimo de preço. Então, o mínimo de preço seria esse marco aí. Se eu ficar abaixo disso, entre o custeio e o custeio com o custo de oportunidade, no curto prazo eu consigo operar, mas no longo prazo não. O próprio empreendedor ele não vai se interessar em dar continuidade nesse negócio. O grande marco interessante é o valor percebido pelo cliente. E aqui é muito importante e é diferente do restante da gente marcar, porque o valor percebido ele está na mente do consumidor, está na cabeça do consumidor. Então nisso aqui reside aqui também o papel da comunicação de marketing, porque como ele é flutuante, a gente mostrar os atributos, benefícios do que a gente está oferecendo, a gente marca, a gente começa a fixar melhor esse parâmetro de valor percebido pelo cliente. Mas principalmente a gente precisa sondar, tentar entender o que ele vê de valor no que a gente está oferecendo e quantificar isso. Bom, tem coisas aí que não são quantificáveis e tem coisas que são quantificáveis. O que é quantificável, ainda mais numa cultura como a nossa, brasileira, que é mais pragmática nesse aspecto, é bom a gente apresentar números e fundamentar esses números para o cliente, mostrar por que ele deveria consumir o que a gente está oferecendo. Uma coisa que muita gente acha que não dá para calcular, por exemplo, a velocidade de venda, liquidez ou velocidade de revenda de alguma coisa, ele pode ser fixado sim, inclusive pela metodologia que a gente apresentou para valor de liquidação forçada. Se vocês derem uma olhada no blog aí, vocês vão achar e vão ver como que funciona. Então dá para a gente mostrar isso através de números. E a partir daí, o que acontece é que o cliente, o consumidor, ele vai pagar no máximo o valor percebido, mas como ele flutua um pouco, a gente tem que ficar um pouco abaixo desse valor percebido. O que a gente sabe é que ele vai sentir, a mente humana, a percepção humana, ela sensibiliza pelo menos 5% abaixo de um valor cravado fixo. Isso se a gente tiver ainda muita clareza de como comprovar esse valor percebido. Esse número de redução pode ser até de 20% abaixo desse número cravado, dessa terceira baliza, vamos chamar assim, considerando que o zero não é uma baliza. Então, essa banda entre o custo de oportunidade remunerado e o valor percebido é a banda de preço viável.
A gente deveria trabalhar nela. Por quê? Porque se a gente trabalhar acima dela, a gente não vai conseguir vender. O cliente, o consumidor, ele vai perceber que o preço está acima do benefício que ele está recebendo. Tá? Quando a gente tiver um modelo de negócios que pode ser facilmente copiado, ou a gente tiver num mercado onde as barreiras à entrada são baixas, ou seja, é fácil de entrar um novo concorrente, ou ainda a gente tiver a possibilidade de ter ganho de escala e de escopo, economia de escala e de escopo, o ideal é a gente trabalhar nessa primeira faixa aqui dos preços viáveis. Primeiro, pela segurança da gente não se aproximar tanto do valor percebido, e segundo, porque a gente tendo a economia de escala e de escopo, o custo de despesas tende a se reduzir. Então a gente começa, no longo prazo, essa banda aí vai ficar mais ou menos no meio dessa faixa verde. Então, essa é a recomendação para quando a gente tiver um baixo grau de proteção ao modelo de negócio. Tá? De forma geral, é isso. E claro que isso é um modelo genérico de balizamento de preço e tem um detalhamento muito maior, tem muito mais coisas a ser discutido em cada um desses itens aqui. Se você tiver curiosidade, é só seguir aí pelo blog.